Oi, oi, grandes amigos, queridos amigos aqui do nosso canal aqui no YouTube. Estou passando aqui rapidamente para dividir uma palavra com vocês, uma palavra qual o Senhor me deu nesta manhã. Hoje não estamos aqui para falar do plenitude, não estamos aqui para falar da nossa jornada de 40 dias. Estou aqui para dividir algo com você que me aconteceu agora de manhã. É uma grande amiga minha. Para você que primeiro que não me conhece, eu quero dizer para você seja muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Gislaine e estou aqui no canal do YouTube tentando levar a palavra, tentando não, estou aqui levando aquilo que a palavra do Senhor Deus tem falado ao meu coração para que possa alcançar o seu também. E assim como houve uma transformação dentro de mim, uma mudança, houve novos comportamentos, houve uma mudança de mentalidade, eu tenho eu tenho passado aqui para vocês, para que haja também esse despertar dentro de nós do que nós estamos fazendo aqui nesta terra, né? E hoje é uma grande amiga minha me ligou agora no período da manhã para falar para mim que o esposo dela foi embora de casa, que eles se separaram, que lutaram durante anos, né, juntos, mas que ela estava se sentindo sozinha, ela estava se sentindo abandonada, estava sendo viúva de marido vivo, e ela contou, obviamente, a história dela para mim. E com certeza um casamento, ele sempre tem dois lados, né, duas histórias, mas eu com muito amor, muito respeito, a admiro, né, uma serva de Deus, é casada com um obreiro da casa do Senhor. Eu a ouvi e falei, meu Deus, e agora? O que falar quando não se tem o que falar, né? Então eu fui para os pés do Senhor Deus, Jesus. A gente muitas das vezes, por conta da correria, do dia a dia, não está preparado para dar uma palavra, ou até mesmo pelas próprias dificuldades do dia a dia. Eu falei, então eu não posso falar esse conselho, eu não posso dar de mim, eu preciso falar com o Senhor. Então eu corri, dobrei o meu joelho, falei para ela que já ligaria de volta para ela, e eu ali chorei, me derramei nos pés do Senhor e pedi a ele uma palavra. E o Senhor não só deu a mim uma palavra, mas também deu uma palavra para que eu passasse para ela. E eu quero dividir aqui com você, porque eu achei bastante forte. Quando o Senhor fala, nós só temos que obedecer, não é mesmo? A palavra do Senhor deu, que o Senhor Deus deu, encontra-se lá em Gênesis capítulo 50, no verso 20. Fala bem assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para que conserve em vida a um povo grande. Aí eu li essa palavra, né, que o Senhor me deu, e eu falei, meu Deus, o que que isso tem a ver, Senhor? O que que o Senhor quer falar? O que que isso tem a ver com o conselho que eu preciso dar? Então o Senhor me fez entender que aqui José animou, né, os seus irmãos. Aqui ele está animando os seus irmãos depois de anos. Todo mundo conhece a história de José, que José teve sonhos, né, e contou os sonhos aos seus irmãos por inveja, por raiva, por não aceitarem, né, os planos de Deus para a vida de José. Então fizeram tudo o que fizeram com ele, e ele fez o que fez, foi parar onde parou, foi vendido como escravo, jogado numa cisterna, depois vendido como escravo, e lá a mulher de Faraó ainda tentou contra a vida dele, e, enfim, ele foi parar, né, num calabouço, numa prisão. E lá teve também a história do copeiro, onde o copeiro saiu, e quando saiu ele pediu ao copeiro que não esquecesse dele, que lembrasse dele, né, diante de Faraó. E simplesmente o copeiro esqueceu José na prisão. E aí nós nos perguntamos, quantas vezes estamos como esta mulher, muitas das vezes esquecida, ou pelo menos nos sentindo esquecida dentro de um casamento, pelos filhos? Quantos pais não recebem uma ligação de um filho? Quantas mulheres são viúvas de marido vivo do lado? Quantas pessoas estão achando que Deus esqueceu delas? Mas o Senhor Deus deu essa palavra não só para mim dar para ela, mas me deu uma palavra também. Ele disse para mim bem assim: você não precisa estar preparada para dar uma resposta para ela. Você só tem que abrir a boca, que eu falarei por ti. Então eu peguei esta palavra do Senhor e falei, Jesus, eu vou. Falei com ela e foi assim transformador o que eu ouvi, o que Deus me usou para falar. E eu falei, eu preciso falar isso também para os meus amigos lá do canal no YouTube. E para você que não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve, dê o seu apoio, dê o seu joinha, dá seu like lá,
e deixa um comentário se tem feito sentido para você. Então, eu conversei com ela e não deixou de antes de chegar até ela, também falasse comigo, né? Mas conversei com ela e disse a ela o que o Senhor me passou e me fez falar, né? Através da minha fala. Então eu disse para ela, você fez tudo que tinha que fazer por ele? Aí ela tem o lado dela, né? Eu fiz isso, eu fiz o 100%, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Olha, eu abri mão disso, eu larguei disso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Depois de muitos fiz que ela fez por ele, né? Se sentindo injustiçada, eu perguntei para ela, pois é, e nesses tantos anos, né, vocês casados, você perguntou para ele se aquilo que você estava fazendo era o que estava satisfazendo ele? Era o que estava dando prazer dele estar ao seu lado, alegria e satisfação? Porque nós temos o costume de nos casarmos e acharmos que a pessoa gosta do que gostamos, que a pessoa é obrigada a comer o que nós comemos, que a pessoa é obrigada a aceitar nossa opinião, que a pessoa é obrigada a ter prazer do jeito que nós temos. E um casamento, ele não é assim. Aí eu perguntei para ela, e até mesmo para mim mesmo, né? O que ela fez para ele estava beneficiando a ela ou a ele? Aí eu contei para ela, inclusive, um exemplo que eu tive. Eu fui casada, sou, né? Mas assim, por uns 5 anos, eu fazia um macarrão pro meu esposo, que era um macarrão que eu amava, né? Fazia para ele assim e achava que estava arrasando. Até que chegou um dia que ele falou para mim, eu não gosto do macarrão assim, eu gosto assim. E eu olhei para trás e falei, 5 anos, quase 6, fazendo um macarrão preferido meu para ele, e ele não gostava. E eu não tive nem que questionar, porque eu nunca perguntei se ele gostava do macarrão. É igual uma história que um pastor amigo meu me contou uma vez. Eu estava passando por um problema no casamento e fui me aconselhar com ele e com a esposa. Inclusive, ele já não mora mais aqui. O Senhor o recolheu. O pastor Isaías, saudoso pastor Isaías, que eu guardo no meu coração, amo ele, né, está com o Pai. E ele foi me aconselhar. Ele disse assim, minha filha, uma vez um casal viveram durante anos juntos, muitos anos, até ficarem velhinho. E quando aquele casal de criança, né, eles se casaram, o rapaz, ele gostava muito da partinha seca do pão, né, assim, ó, o início do pão, a bundinha do pão. Ele gostava muito, ele venerava. Então ele falou assim, bom, já que é uma coisa que eu gosto muito, eu vou abrir mão, né, do que eu gosto muito, do que eu tenho prazer comendo, para me dar para minha esposa, né, que eu quero conquistá-la ainda mais. Eu quero que esses anos todos que fomos vivermos juntos, ela coma aquilo que é o que eu mais gosto. E ele deu para ela durante anos, velhinhos. E então, infelizmente, aquela mulher, por anos, ela comeu a bundinha do pão, que era a parte que ela mais odiava do pão, só para agradar ele, para não entristecer ele. Muitas pessoas olham para essa história e pode pensar assim, o importante é que ela renunciou o que ela gostava e comeu, e ele também renunciou o que ele gostava e deu para ela. Mas não, isso é falta de comunicação, é falta de nós questionarmos por que estamos passando por isso. Será que a pessoa gosta? Será que o prato que eu estou fazendo para ele gosta? Será que a sua esposa gosta de ser tratada como ela está sendo tratada? Será que ela não está cansada? Será que ele não está cansado, por isso ele foi embora? Outra analogia também que eu vi no livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira, ele fala bem assim, que um casal jovem se casaram e o rapaz gostava muito de peixe, muito, ele amava peixe assado. Então ele pediu a ela, né, a esposa nova, que fizesse um peixe assado para ele, e ela foi e fez, cortou metade do peixe, desperdiçou a parte final e fez e assou. E ele comeu aquele peixe saboreando, maravilhoso. Quando terminou de comer, ele perguntou para ela, falou assim, amor, por que você cortou, né, a parte do rabo do peixe e não fez? Aí ela falou assim, não sei, minha mãe sempre faz assim, e assim é o jeito certo de fazer. Ela toda a vida fez assim. Aí aquele rapaz encucado, né, sempre gostou de questionar tudo, depois de um bom tempo ele foi passear na casa da sogra e pediu que a sogra fizesse aquele peixe maravilhoso para ele, e a sogra fez exatamente daquele jeito, metade da calda jogou fora. E ele foi comer aquele peixe e ele questionou, sogra, por que a senhora faz o peixe assim, esse peixe maravilhoso, mas por que a senhora sempre desperdiça a calda? Ela falou assim, eu não sei, mamãe que faz assim, mamãe sempre fez assim, e assim é o certo de fazer. Então o tempo passou e eles foram visitar aquela vovó
um dia. E lá ele levou aquele peixe maravilhoso e pediu para a avó: vó, faz esse peixe para nós. E a avó fez. E no que a avó fez, ele viu que a cauda do peixe também tinha sido cortada e jogada fora. Então ele perguntou: vó, por que a senhora sempre faz o peixe assim? Aí ela falou assim: ah, meu filho, é porque o meu forno é pequeno e não cabe o peixe todo. Então eu corto, guardo a parte da cauda e só faço essa parte que tem mais carne. Então, qual é o peixe que você está cortando aí sem questionar? Um casamento, ele não é só feito de duas pessoas vivendo junto. São duas pessoas que têm gostos diferentes, têm prazeres diferentes. Elas não são obrigadas a fazer tudo aquilo que nós gostamos. Elas têm opiniões diferentes, têm sentimentos diferentes, elas vêm de criação diferente, de família diferente. Então, antes de nós julgarmos ou falarmos ou contarmos a nossa história, nós precisamos olhar para nós e sabermos o que nós estamos dando. O que você tem feito pelos seus filhos? A faculdade que seu filho faz, foi você que escolheu para te satisfazer? Ou é a faculdade que o seu filho vai fazer e vai sustentar o resto da vida da família dele? Porque você vai morrer, eu vou morrer, mas ele vai precisar sustentar uma família, ela, com aquela faculdade. E por que não a faculdade preferida dele ou dela? Por que tem que ser a sua? Então vamos olharmos, a palavra que o Senhor nos deixa neste dia é nós olharmos para dentro de nós e sabermos se realmente esse 100% que estamos fazendo pelo outro é só para beneficiar nós ou tem beneficiado o outro, o cônjuge. Porque muitas das vezes nos achamos a super mulher, o super homem, o super pai, a super mãe, que estamos dando de tudo, todas as nossas forças, estamos dando o nosso 100%, mas que não é o que a pessoa satisfaz a pessoa, não é o que está alegrando a pessoa. Ai, Gislane, então o que eu tenho que fazer diante disso? Peça a Deus que Ele dá de graça. Peça a Deus sabedoria e Ele dá sabedoria como de Salomão. E não só isso, mas olhe para dentro de você e lembre-se, você se casou com uma pessoa que você precisa assumir que é uma pessoa que você precisa lutar, que você precisa guerrear para fazer feliz. Porque parentes, a gente não escolhe, a gente vem no meio desses parentes. Mas família, nós não só escolhemos a nossa família, como é um presente que Deus nos dá para cuidar. Então, que neste dia nós possamos fazer um exame de consciência, olharmos para dentro de nós e vamos fazer como José, que esteve preso sim, porque o Senhor Deus permitiu que ele ficasse esquecido até mesmo pelo copeiro, para que ele 2 anos depois se tornasse quem ele foi e assumisse aquele trono, para que depois os parentes dele, os irmãos dele viessem e ele ali soubesse perdoar aqueles irmãos e fazer eles entender que a ira deles, que a raiva deles, que a inveja deles fez com que transformasse ele em quem ele se transformou. Porque ele ficou preso, abafado, escondido. Muitas das vezes você está aí dentro de um casamento se sentindo assim, até mesmo sendo agredida. Mas o Senhor não se esqueceu de você. O copeiro pode esquecer, o esposo pode esquecer, os filhos podem esquecer de você, nem te dar uma ligação. Mas o Senhor Deus não esqueceu. E talvez seja nesse esquecimento que você pensa que está. É que o Senhor está preparando o melhor para você. O sobrenatural, o surreal, aquilo que você nem imagina que está guardado para você. É o que o Senhor está guardando, é o que o Senhor está preparando. E hoje você não está preparado ou preparada para receber. Mas pode ter certeza que Deus tem sonhado os sonhos seus, assim como Deus sonhou também os sonhos de José. E José não murmurou, não reclamou, simplesmente permaneceu lá, esquecido, pensando que estava esquecido, mas estava sendo preparado um grande trono para ele. Talvez se o copeiro tivesse lembrado dele lá, ele estaria lá sendo somente um escravo de Faraó. Mas o Senhor Deus tinha o trono para ele. Quem sabe o Senhor Deus tem um trono para você. Então pare de murmurar, pare de reclamar e pare de se achar o super-eu e que tem dado o seu 100%. Antes de você estender a mão para a pessoa e depois puxar a sua mão e olhar se a mão e dizer que a sua mão sujou com a mão dela, olhe se a sua não está suja. Antes de você entregar a mão para a pessoa, olhe se a sua mão é que não estava suja. Tá bom? Ó, grande beijo no seu coração e me comente aí se fez sentido para você essa palavra que o Senhor nos deu neste dia abençoado. Um grande beijo no seu coração, dá muitos likes lá, se inscreve aí no nosso canal e um grande beijo e até o próximo vídeo.